começar, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol. Começa agora na Líder FM, o programa que não aceita bola recuada, escanteio curto e cera de goleiro. Diversão e informação com o melhor do esporte na sua noite. Arena Líder. Aê! Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje, 9 de junho de 2025, eu sou Fabiano Fusaro e com o apoio da Esporte Legal, da AD Astra Motors, da Time FC e da Renan Motos, está no ar pela Líder FM, o Arena Líder. E hoje estamos recebendo aqui o ex-goleiro e agora gerente de futebol do Esporte Clube Aimorés, Ricardo Vilar, que vai bater um papo com a gente sobre carreira, também o trabalho realizado agora no Clube Ubaense. Vamos também resgatar da semana passada a análise que nós fizemos dos sorteios dos grupos da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Tudo isso, não sem antes aquele recado, se liga aí. A Esporte Legal não é apenas uma loja, é uma comunidade dedicada a promover um estilo de vida ativo e saudável. Somos a escolha confiável para os apaixonados por esporte que buscam o melhor em qualidade e variedade. Imagine um lugar onde as principais marcas de esporte se encontram, oferecendo mais de 20 mil itens para atender a todas as suas necessidades esportivas. Na Esporte Legal, esse lugar é realidade. Então, se você procura mais do que uma simples compra, se procura uma experiência onde o esporte encontra paixão e a qualidade encontra a comunidade, a Esporte Legal é o seu destino. Junte-se à comunidade Esporte Legal, onde cada compra é uma escolha pelo melhor, uma celebração do esporte e uma conexão duradoura. Esporte Legal, aqui a gente joga junto. Torcedor de verdade, mas com estilo de sobra? Então você precisa conhecer a Time FC. Aqui tem camisas casuais 100% algodão, com estampas exclusivas do Flamengo, Botafogo, Galo, Fluminense, Aimorés, Industrial e muito mais. E não para por aí, tem moletons para encarar o frio, regatas para curtir o verão, croppeds e até camisetas infantis para deixar a molecada na moda. Perfeitas para ir ao estádio, ao bar ou até para aquele primeiro encontro. O quê? Relaxa, com a Time FC você tá sempre jogando bonito. Acesse timefc.com.br e garanta a sua. É prático, rápido e tudo isso com a qualidade reserva. Siga também nas redes sociais, @usetimefc. Time FC, sua paixão, nossa inspiração. Atenção, galera que vive acelerada! Tá na hora de dar aquele trato na sua máquina. Vem pra Renan Motos. Mecânica de ponta, peças para todas as marcas e revisão geral com garantia de satisfação. Quer serviço rápido e especializado? Então é aqui, Avenida Beira Rio, 1615, pertinho da Ponte da Bandeira em Ubá. Liga ou manda um zap, 32984459835. Segue a gente também no Insta, @MotosRenan. Muito bem, senhoras e senhores, agora sim, ao vivo não, em definitivo aqui na 103,5, para começar o Arena Líder dessa noite de 9 de junho de 2025. Começar apresentando meu comentarista no lado esquerdo aqui, num horário um pouco diferente, né? Não estamos exatamente ao vivo, mas o programa é inédito, Maria Henrique, seja bem-vindo. Boa noite, Fabiano, boa noite, Vilar, boa noite, ouvinte. Noite de sol forte, céu limpo. E calor danado, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, recebendo aí um ilustre convidado. O Vilar vai falar da carreira dele aí, do trabalho que ele faz no Aimorés. Jogos não teve, o último que teve foi na longínqua quarta-feira, o Botafogo ganhou de 3-2 do Ceará, né? E agora um período sem, essa semana não tem jogo, só no final de semana, no próximo final de semana que começa. Não, quinta-feira, quarta e quinta tem jogo. Ah, não, tem quarta e quinta. Tem Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Só folgam os do Mundial, né? Para a seleção na terça, né? Quarta-feira agora, depois da manhã tem jogo. E... não tem jogo pro pessoal do Mundial, né? Eu falei porque o Fluminense já parou. Então, assim... Não vai parar, a Série B não para, então acho que... O Fluminense embarcou na última sexta-feira. Na última sexta-feira, né? O voo foi tranquilo ou não? Não sei. Não dá pra saber. Pode estar fazendo uma piada que se o avião caiu, você vai ter que cortar essa parte. Tem que cortar essa parte, mas não vai cair não. Porque o Everaldo ainda tem muitos gols pra marcar pelo Fluminense, um jogador espetacular. Mas boa noite a todos aí, prazer estar aqui mais uma vez. Meu convidado essa noite, Ricardo Kaczynski Vilar, ex-goleiro,
com mais de 200 jogos como profissional. Seja muito bem-vindo, agora gerente de futebol do Aimorés. Finalmente, né, cara? Depois de 2 anos de convite, você está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Valeu, Fabiano. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É verdade, depois de alguns convites, mas é a segunda vez que eu participo. Você participou uma vez com a gente, inclusive com o pé direito, né? Nós fizemos lá no Afonso de Carvalho, saudoso Afonso de Carvalho, na abertura do módulo 2, quando nós subimos, né? Que você estava começando o trabalho como diretor, como gerente lá no Aimorés. E você participou com a gente lá, mas não foi exclusivo, não tinha mais gente no programa. Exatamente, bem naquela transição de carreira, né? Tava iniciando ali. Mas enfim, obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui. Eu quero saber muito disso também, essa transição de carreira, como é que foi para você, essa passado profissional, sair do dia a dia de treinamento pro lado de cá, né, da equipe do futebol, mas começar falando exatamente da sua carreira como goleiro de futebol. Você começou no Coritiba e tem passagem por diversos clubes. Como é que foi esse começo seu no Coritiba e como é que é, cara, a vida de goleiro de futebol profissional? Porque eu até brinco muito aqui, eu joguei pouco tempo de futebol também como goleiro, e goleiro é um só por time, né? Assim, a concorrência é gigantesca, né, Vila? Ah, sem dúvida. Eu comecei com 6 para 7 anos no Coritiba, né? Eu tive uma base muito boa. Dos 6 até os 22 anos eu fiquei no Coritiba. E cresci com aquele sonho de jogar no Coritiba. Eu joguei em todas as categorias. As nomenclaturas variaram agora, né? Agora é sub-7, sub-9, sub-11, mas na minha época era dentro de leite, mirim, infantil, juvenil, juniores, para chegar no profissional. E eu, graças a Deus, aí consegui jogar em todas as categorias, realizei esse sonho de jogar no profissional. Fiquei 5 anos no profissional do Coritiba, depois saí emprestado primeira vez para Portuguesa Santista no Campeonato Paulista, depois dia 1º de março de 2007 eu chego em Governador Valadares para jogar o Campeonato Mineiro. Primeira vez que eu venho para Minas e nisso... Saudoso José Maria Pena, não? José Maria Pena, foi meu treinador, a gente foi campeão do interior naquela época. Grosso, hein? O bicho pegava, mas um excelente treinador, né? E a gente foi campeão mineiro do interior, foi cheguei com o pé direito, né? Então, depois disso acabei vivenciando outros clubes, outros campeonatos, consegui no Curitiba não joguei, mas vivenciei a Série A, tive Série B, Série C, Série D. Formação, né, cara? Como você falou, começou de 6 a 7 anos, você tem a base, a formação completa do jogador profissional, né? Curitiba me proporcionou muitas coisas. Muito tempo atrás do Couto Pereira ali, gandulando. Porque era um treino também, né? Era obrigatório ali no Curitiba, os goleiros da base ficar atrás do gol, vendo o que o goleiro fazia, como mudou, se né? posiciona. Hoje precisa ser pode ser menor de idade mais, né? Então, antes tem que ver como se posiciona, como que o goleiro orienta, enfim. Nossa, então a gente prestava muita atenção nisso. Então, Curitiba, pra mim, eu tenho um respeito. Você é natural de Curitiba? Sou natural de Curitiba. Torcedor do Curitiba, não? Torcedor do Curitiba. Ainda vai voltar lá como CEO do Roberto Justus. Quem sabe? O Antônio Oliveira rodou lá essa semana, né? Rodou no esporte, né? Perdão. Verdade. Ele tava antes no Curitiba. Deu uns 4.000 quilômetros de diferença, mas tá tudo bem. Só o... Tá no norte, no nordeste. Mas ele trabalhou no Antônio, mas o Antônio Oliveira foi no Curitiba e no Atlético também, né? Sim. Recentemente. Eu nem sei como é que tá o Curitiba no campeonato. Tá bem. Vice, né? Vice. Tá. O Goiás meio que escapou. E aí, tipo assim, antes dessa última rodada, do 2º ao 9º, tava com 1 ou 2 pontos. A Série B para pro Mundial? Não. Segue. O que faz todo sentido, né? Todo sentido, claro. Inclusive o Campeonato Brasileiro não precisava nem parar também, não. Eu acho também que não. Eu acho que os horários... de ficar devendo os jogos dos clubes... pronto, eu acho você facilitava depois pro final. Mas você falou da passagem por Minas Gerais aqui pelo Democrata. Além do Democrata, você jogou no Ipatinga, no América Teófilo Otoni, no Vila Nova e no Tupi, não é isso? E no Uberlândia. No Uberlândia. Então você construiu uma carreira aqui também. Foram 9 campeonatos mineiros, primeira divisão. Só no América que eu joguei um módulo 2, foi meu único módulo 2. 3 vezes semifinalista, 2 vezes campeão do interior. Acho que 2 clubes que eu tive mais identificação foi o Democrata, né? Joguei 4 temporadas, 3 no Tupi. Tive mais jogos no Tupi, na verdade. Mas eu construí minha carreira muito aqui em Minas Gerais, sim. Inclusive, agora, a gente tem umas imagens do Vilar, até mais recentes, da última, não sei se é a última passagem
pelo Tupi. Eu acho que a última passagem você jogou contra o Cruzeiro, Atlético. Sim. Eu cheguei em 2017, saí em 2019. Então sim, Acho na que foi primeira isso. divisão. Se puder colocar, cortando pra gente esses jogos. E além por Minas, você também tem uma passagem pelo Rio Grande do Sul, né? Que a gente conversava, inclusive, pelo Caxias, pelo São Paulo. Caxias, eu fiz uma Série C no Caxias, joguei 2 gauchão no São Paulo de Rio Grande, que é mais lá perto da fronteira. É longe. É longe, mas é um campeonato muito bom de jogar, né? Campeonato Duro, né? duro, Nossa, pesado, mas muito E o Rio bom. Grande do Sul parece pequeno, cara, mas as viagens são longas, bicho. Porque você joga em Uruguaiana de um lado, Rio Grande do outro, vai pra Pelotas. Frederico Westphalen. Aí você joga quase em Santa Catarina lá depois também, enfim. Tá passando as imagens, tá, né? Assim, mas pra nós, mortais normais, esse cansaço de viagem é uma coisa, cara. Agora, jogador, Não cansa, não? acham 800 quilômetros no ônibus, um negócio assim muito comum. Vamos sair daqui, vamos lá em Teoflotone agora. Cara, daqui a Teoflotone é quilômetro que não acaba mais. Interminável, né? E aí acaba o jogo, todo mundo janta tranquilo, monta no ônibus, agora nós vamos voltar. Pra uma pessoa normal isso não tem... não é normal, né? E não, e domingo volta e faz outra, entendeu? 2 dessas por semana. 2 dessas, então... No Tupi, que a gente tá vendo umas imagens, foram mais de 50 partidas em 2017, 2019. É uma identificação grande, né? Pros dias atuais e pra um clube do tamanho do Tupi. Que tinha campeonato... O Tupi jogava brasileiro. Jogava brasileiro. Eu cheguei na Série C, 2017, Série C, perdemos o acesso pro Fortaleza, no ano que o Fortaleza subiu. Tava naquela época que o Fortaleza não subia, vinha batendo na trave, batia na trave. A gente perdeu no Castelão 2-0, ganhou aqui 1-0 e o Fortaleza subiu. Então, aí eu fiquei 18 e 19 jogando brasileiro e os estaduais, mais Copa do Brasil. Aí nisso O Tupi bateu na trave pra Série A, né? Um tempo atrás, não foi? Não sei se chegou a bater não na bateu trave. na trave, não. Quem bateu na trave foi o Boa. Que terminou em quinto, tipo, empatado e perdeu num saldo ou um ponto de diferença. O Boa bateu na trave pra Série A um ano. Mas o Depois Tupi eu acho figurou Eu na acho Série que B. o Tupi jogou 16, né? Na Série B. 16. Um 16. ano jogou antes a você Série chega B. lá. E o Tupi, a gente até fazendo um parênteses nisso, assim, a situação do Tupi hoje na terceira divisão do Campeonato Mineiro, um clube com tanta tradição, mas assim, politicamente é muito difícil lá também agora, né, Vila? É uma pena, né? A gente torce aí que as coisas mudem, né? A cidade merece. Sem dúvida, Enfim, o Porte Juiz de difícil, Fora, não cara, tem nenhum é clube difícil. na primeira, nem na segunda divisão do Mineiro tem hoje, né? Nem na segunda. O Tupinambás já anunciou que não vai jogar a terceira. Exatamente. E o Tupi, assim, cara, pra jogar a terceira vai ter que juntar os cacos lá, porque é trabalhista batendo na porta, vai ter que juntar um time, vai na camisa. Mas a marca é forte, uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, que é uma cidade de 600 mil habitantes, tem uma referência médica para toda a região, uma referência estudantil para assim, Sim. é um absurdo a cidade não capital ter, da Zona cara, da não ter Mata, um time. praticamente, Eu não vou falar na Série B, não, mas eu vou falar assim, primeira do Mineiro. Na primeira do Mineiro, Juiz de Fora tem que ter. Né? Hoje a gente vê outras cidades que estão muito mais evoluídas, São menores. João del Rei. Inclusive, assim, mas tem outras. Vai cair pra C, pelo visto, mas... Inclusive o Roger deixou o comando do Atlético. Deixou? Eu não tava sabendo, mas assim, é muito difícil também, né, Fabiano? Você bater com o Atlético e querer que o Atlético vai fazer pressão com orçamentos do tamanho de Goiás, de Curitiba, assim, isso é muito complicado. Mas bom, isso é assunto para outra hora. Eu acho que a passagem do Vilar por Juiz de Fora é uma passagem marcante também, a gente viu alguns lances ali. Mas eu acho que mudou muito de lá pra cá. E a gente pode até evoluir na conversa aqui pra isso, mas a história da SAFs. O Eixo Minas tem. Nesses 10 anos que o Vilar tá falando, nem são 10, porque são quase mais de 15 dele aqui em Minas. Mudou da água pro vinho, cara. Hoje um time igual o Vila Nova caiu junto com o Aimorés. Tradicionalíssimo, assim. Aí você pega o Itabirito, que não existia há 3, 4 anos, e tá jogando Série D. Então, assim, o cenário mudou demais, tudo mudou. E a gente precisa. Nós temos aí o Betim, que é um clube relativamente novo, né? Sim, na Série A, o Itabirito. O Norte a gente até esperava mais no módulo 2, mas a gente classificam 3, ainda tem muito mas chão tá patinando. Mas ainda tem muita condição. Assim, são 3 clubes relativamente novos que podem figurar na primeira divisão em breve do Campeonato Mineiro. Assim. Mas Pouso Alegre também tá lá. Exatamente. Não é um clube novo, mas essa nova fase é bem nova, né? De SAF, de clube com investimento. Então, assim, o Pouso Alegre há 10 anos não existia. Ninguém sabia que quem era Pouso Alegre, futebol amador.
a própria Atlético. Então, assim, a gente tá falando de clubes com dinheiro. O Uberlândia, que é um clube tradicionalista, numa baita de uma cidade, agora também vai virar clube com dinheiro, porque o Fábio Mineiro saiu do Atlético e tá pegando lá. Isso é uma coisa que até o próprio Aimorés tem que se adaptar com a concorrência desse tamanho. Então, a dificuldade do Tupi, imagina, é a dívida, né? Assim, você virar uma SAF. Porque camisa tem, torcida, apesar de não ser como era antigamente, mas tem uma tradição ali, né? É identificado muito com o Juiz de Fora. É muito pouco público que o Tupi leva, né? Assim, uma cidade daquele tamanho, faz jogos. O estádio é enorme também. O estádio, a pressão nele some. O estádio é grande demais. Assim, parece que não vai ninguém, né? Parece que não é. Aquele... Falando ainda de Tupi, agora tem um vídeo aí, aliás, tem 2 vídeos, mas eu vou falar o primeiro que eu sempre brinco com o Vilar também, que é quando o Vilar foi destaque no Fantástico. Vamos lá. Tadeu Schmidt. Um show de defesas, daquele jeito, né? Como um gato. E aí a gente ficou pensando, quem foi o gato do domingo? Seria Vilar, o gatinho do domingo? O goleiro Vilar estava salvando a pátria do Tupi. Goleiro Vilar tá salvando a pátria do Tupi. Mas o Vilar, como um gato, Obrigou o goleiro Vilar a se esticar todo. não estava deixando passar nada. Como um gato, Vilar do Tupi. E o Vilar era candidato forte a ser o gato do domingo. Que maneiro, você brinca com ele direto. Mas tem ainda uma outra, foi contra o Cuiabá? As 4 defesas foi contra o Cuiabá. A gente tem essa aí também, coloca por favor, Guará. A sequência aí. Fala galera do Egol, sou o Vilar, goleiro do Tupi. Tô aqui pra mostrar pra vocês minhas defesas, que tem um pessoal que tá querendo me levar pra Copa de 2022. E aí, você me convocaria também? Valeu, um abraço. Essa aí é realmente muito impressionante, né? Não tem nada de longe, assim, tudo é queima-roupa, né? É impressionante essa sequência. Sempre nessas páginas de goleiro no Instagram acabam resgatando esse... Muita sorte, né? É isso aí. Muita sorte, bola. Todas em cima As dele, 4 né? vieram em cima, não teve que fazer nada, bateu nele as 4. Essa sequência realmente é impressionante. Ainda na sua carreira, Vilar, você tem uma passagem pelo Chipre, né, cara? Me conta isso aí. Foi, época 21... Eu não sei nem pronunciar o nome desse time aqui. É o famoso Podosféricos Homilus Chilotimbo. Ah, show. Show, beleza. Mas foi uma experiência bacana, tanto umas imagens aí também, profissional como cultural também, um lugar sensacional. Fiquei 1 ano por lá. E acho interessante mencionar que o mesmo treinador que estava comigo no Tupi nesse meu momento bom, né, de 2019, estava comigo também lá no Chipre. Legal. Ah, é? E hoje os goleiros dele estão bem também, né? Ele é treinador de goleiro lá no Retrô, os goleiros pegando tudo lá. Retrô confirmou Wagner Love, né? E então foi uma experiência bem legal, cara, bem legal, assim, bem válida. Qual que é o idioma lá? O primeiro idioma é grego mas todo mundo fala inglês, né? Tem que se virar no inglês. Nossa, no grego é duro, hein? No grego é só bom dia, boa tarde, boa noite, porque pra conversar é complicado. Não, eu gosto daquelas letras assim. Um alfabeto que não tem A, B, né? É impressionante. Mas e tem a questão cultural, né? Que muito jogador que vai pra Europa também reclama dessa questão cultural, da questão do... Lá é frio demais, tipo... Não peguei frio lá, cara. É uma ilha próxima à Grécia e a temperatura, assim, é muito parecida com o Brasil. Então, melhor adaptação. Até no inverno, assim, ficou parecido com o sul. Então, tá tranquilo, sou de Curitiba. Foi de boa pra mim. Muito, né? Não senti. Não era a Ucrânia, né? Não, foi tranquilo. Foi uma experiência bacana. Quando você esteve os 3 meses, você falou, na República Tcheca, você passou frio, né? Mas você me contou. Mas eu peguei o verão. Não cheguei a pegar neve pesada, nada. Mas teve um lugar que você teve uma passagem e você falou que sentiu frio, eu tô doido, numa conversa que eu tive com você. Acho que não. Deve ser Caxias. Caxias é frio. Caxias pode ser. Caxias é um lugar... Caxias é frio. Caxias é frio demais. E lá eu fui na época do Brasileiro, que era julho. Barra pesada. Meu Deus do céu. Barra pesada. É pesado demais. Ô, Vilar, mas agora contando essa sua transição de jogador pra... diretor, hoje gerente de futebol do Aimorés, que é a sua primeira experiência como bastidor do futebol. Primeiro, essa questão da capacitação. Você fez o curso da CBF Academy recentemente. Sim. Você está fazendo? Me explica como é que é.
Não. Terminei já o curso da CBF Academy na parte de gestão. Tenho também da Conmebol. Mas eu acho que o importante ali na transição é que eu comecei a estudar antes. Enquanto eu era atleta ainda, eu fiz a faculdade de Educação Física e eu pensava que eu queria continuar no campo, na verdade. A minha primeira opção era continuar como ser treinador de goleiros. Sim. Mas como eu terminei minha carreira assim com dor, o joelho já não estava ajudando muito, eu falei, cara, no longo prazo eu não vou conseguir ajudar os goleiros da forma que eu entendo. Eu falei, cara, 30 anos jogando embaixo do gol, mais a formação acadêmica, enfim, eu acho que eu poderia ser um bom treinador de goleiros, mas devido às lesões eu acreditei que eu tinha que mudar a forma de pensar, por isso que eu busquei os bastidores na parte administrativa. Então eu estudei para isso, CBF Academy e outras plataformas também, fiz outros cursos e acredito que isso me ajudou também pro Juninho e pro trio gestor me darem essa oportunidade de iniciar, né? Eu consegui transitar muito rápido também. Eu anunciei a aposentadoria, coisa de 15 dias o Aimorés trouxe pra cá. Eu lembro disso. Inclusive eu lembro de convidá-lo pra cá e o seu curso era na segunda noite, né? Na hora que a gente transmite o Arena aqui, isso acabava conflitando. Mas só me explica, para você fazer essa função de gerente de futebol, você precisa ter o curso da CBF Academy ou não? Não necessariamente. Mas eu acredito que se você consegue ter esse conhecimento a mais, te ajuda. Lógico que tem coisas que é só no dia a dia, né? E eu consegui ter pessoas competentes do meu lado que me ajudaram muito nesse início. Então eu sou muito grato a isso, mas o fato de você ter um curso e buscar esse conhecimento, eu acho que é interessante também. Não, sem dúvida, mas assim, você tem 20 anos praticamente de experiência de futebol profissional, então a vivência do dia a dia conta demais, né? Porque se eu chego lá e faço um curso da CBF Academy é uma coisa. O Vilar, né, assim, com 20 anos viveu de 6 até... Você tem 40 anos. 40. De 6 aos 40 anos vivendo futebol é muito diferente, né? Porque você conhece o bastidor, você conhece o jogador de futebol. Você sabe onde está a dor do jogador de futebol, da diretoria. A gente conhece a dor do atleta, conhece o que o atleta vai pensar, na verdade. Sabe como lidar ali com o vestiário, e na minha função ali como gerente, talvez eu era um elo entre o executivo, que era o Greco, e a comissão técnica. Então, e muito contato com os atletas. Tem muito atleta que tinha um pouquinho mais de liberdade ali comigo. Então, acho que nesse sentido, o gerente é importante. Então, eu acredito que eu consegui transitar bem nessa área. Lógico que eu tenho que aprender muita coisa, é muito recente ainda, mas eu tô nessa batida aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre a primeira morte do ser humano jogador de futebol, que é parar. É uma decisão difícil você falar assim, amanheci hoje e falei assim, eu parei, meu joelho não aguenta, ou a minha cabeça cansou, ou meu corpo tá ferrado, ou eu tenho uma proposta legal, vou embora pra casa. Como é que é o dia, a semana ou o mês dessa decisão de falar assim, a minha vida como jogador de futebol? Eu tentei prolongar ao máximo, e eu percebi que eu não tava conseguindo mais performar da mesma forma que eu performava. Então eu sempre fui um goleiro muito reativo, muito rápido, e eu percebi que eu não estava conseguindo mais performar igual uma bola que eu pegava, eu já não conseguia mais. E isso eu queria treinar mais, e as dores aumentando. E isso foi mexendo com o meu emocional também. Mas é diferente, você tem que mudar por completo, porque vou dar um exemplo, você vai para uma academia, por exemplo, para sempre treinar performance. Hoje você vai buscar uma saúde. Sim. Você vai para um centro de treinamento sempre para treinamento, para organizado, vai botar tua luva, vai para resenha. Hoje não, você vai para o escritório, vai... É totalmente diferente. Totalmente diferente. É uma adaptação do ser humano. É uma adaptação completamente diferente, cara, mas não é fácil não, a transição de carreira não é algo simples, principalmente por emocional. Até porque também por um acaso apareceu pra você em 15 dias um horizonte diferente, que foi a oportunidade de as portas do Aimorés abrirem pra você, mas assim, tem gente que fica 6 meses, 1 ano, e o cara tá velho pra jogador de futebol e pra vida ele tá muito novo, fala assim, beleza, cara, mas o meu telefone não toca, então eu vou fazer o quê? Assim,
Você pensou em ser treinador de futebol ou ainda pensa no futuro? Não. Ou isso é um negócio que Treinador nunca passou pela minha cabeça. Não, sempre foi ou treinador de goleiro, ou talvez intermediação, alguma Sim. coisa nesse sentido. Mas treinador ali Os cursos da CBF, para ser treinador, algum cargo do futebol precisa do curso da CBF? Pra treinador, Para com treinador certeza. precisa. Para treinador precisa. Esse é o Precisa mesmo de curso licenças, que você fez, por exemplo. na mesma plataforma, né? Na Sim. CBF Academy. Mas daí são cursos e os Direcionados treinadores para cada cargo. precisam de licença. Lá tem gestão, tem executivo, tem Aí dentro do curso de de treinador goleiro. você vai aumentando Vai aumentando. Tem a licença Nacional, C, 1, B, 2, Pro, enfim. Vai Vai continuando aumentando. essas coisas, né? Mas não deve ser fácil mesmo essa transição. Eu tava com uma pergunta na cabeça que eu acabei esquecendo. Mas, como gerente de futebol, cara, primeiro, a pergunta que eu já sei a resposta, mas como é que você vai parar em Ubá, Vilar? Como que eu vim parar em Ubá? A pergunta que as pessoas vão ver lá, tá lá, começou em Curitiba, é de Curitiba. O sonho começa aqui em Ubá, pô. Rodou muitos clubes, chegou no Tupi, que é vizinho nosso. Mas e Ubá? Então, eu conheci a Nívia em Juiz de Fora, eu jogava no Tupi, ela de Ubá, então foi por isso que eu conhecia a cidade de Ubá. E aconteceu de vir trabalhar aqui, então me ajudou isso demais. Você né? já estava em Ubá, né? Já estava em Ubá, mas eu vim parar aqui por conta disso. Ela de Ubá e a gente se conheceu em Juiz de Fora, ela estudava em Juiz de Fora, mas ela é natural daqui. Legal. E como gerente de futebol, cara, você falou aí desse papel intermediário entre o jogador e o executivo. Qual que é a função primordial do gerente de futebol? Foi o que eu falei. Eu acho que é transitar entre o executivo e a comissão técnica. Mas o dia a dia, assim, você chega no Aimorés, você faz o quê? Cara, hoje... Captação de jogador, análise... Hoje é puxado. E principalmente na base, né? Na base hoje, Sim. já que a gente não tá tendo calendário profissional, na base você acaba transitando em outros departamentos também, né? Você acaba fazendo, às vezes, logística, bate contrato, Sim. em outros departamentos também. Mas não só eu, né? É o Pablo também, que faz um trabalho fantástico lá na base, como coordenador, enfim. Mas é um trabalho puxado, cara. E é um cargo relativamente novo pro Aimorés também, porque o Aimorés sempre teve gerente de futebol durante os campeonatos profissionais. Né? Assim, o Aimorés nunca teve um gerente de futebol permanente no clube, que é o caso hoje. Que faz exatamente essa mediação. Você está fazendo categoria de base, nós estamos falando 15 e 17, que é o que nós temos no campeonato hoje, mas no horizonte do ano que vem, em um ano, nós estamos disputando o Mineiro de novo. Então, assim, é um cargo relativamente novo para o clube também. Então, assim, o aprendizado que você está tendo, o clube está tendo nesse momento também, né, Mané? Sem dúvida, assim, eu acho que é válido, porque assim, o cargo também de gerente não existia, porque o Aimorés, nos últimos anos, toda vez que acabava a participação em qual campeonato for, uma terceira divisão e, se eu não estiver enganado, 4 segundas, e agora na primeira, o clube fechava, né? Sim, de futebol ficava só a escolinha ali, uma basezinha com campeonatos regionais. Agora mudou porque o sarrafo subiu um pouquinho, que é a primeira participação do Aimorés nessa gestão do Juninho, participando do Sub-15 e Sub-17 da segunda divisão. Teve início na última semana. Porque agora também, cara, nós temos uma estrutura grande, você tem assim, tudo cresceu, tudo no Aimorés hoje é muito maior, a expectativa aumenta. E hoje, se você for lá com o trabalho do 15 e 17, o clube ele tem vida, assim. Tem vários campos, menino treinando, você vê gente passando, funcionário, o ônibus parando, porque final de semana eles viajaram, tiveram na Grande BH. Então, assim, tudo no Aimorés agora é muito maior. Para isso precisa de gente, e gente capacitada, como o Vilar. Porque eu já vi, quando a gente vai no clube lá, toda hora chama o Vilar pra mim. O Juninho, o Vilar liga na federação, né? E vê se o papel... Assim, então o que você... Num clube pequeno, que o Aimorés hoje é uma estrutura grande, mas ainda assim, quando você não clube pequeno, o que você tem que fazer? Cara, as demandas do dia, eu acho. Você pode falar isso, é tudo que precisa. Assim, o portão cair, você vai ter que ligar para um serralheiro. Assim, é função do gerente de futebol? Não, cara, mas o CT não pode ficar aberto. Assim, não, então... Depois que eu vi o Juninho procurando onde que tinha água para lavar a roupa no Afonso de Carvalho, o presidente falou, não, agora aqui faz qualquer coisa. A gente pintava a linha de gol, enfim, faz todo esse... qualquer função, né? Falando do 15-17, nos estreamos com um resultado que não era, assim, ruim, né? Um empate, uma derrota, né?
contra o Contagem em Birité. E no próximo final de semana tem jogo aqui em Ubá, né, Vilar? Isso, contra o Siderúrgica. A gente estreou lá com o 15 empatando 1-1, perdeu com o 17. Mas eu sempre falo que às vezes o resultado não é o mais importante, mas o processo de formação é um trabalho muito novo ainda, de 3 meses. Eu achei muito legal que questão de logística rodou certinho, a gente deu a estrutura toda aqui. Por exemplo, os meninos hoje treinam no mesmo lugar que treina o profissional, joga no mesmo lugar que joga o profisal. O ônibus é de 2 andares. Você foi também? Fui. Mesmo o gerente de futebol mesmo do profissional. Mesmo ônibus do profissional, o hotel muito parecido com o hotel. Então, tudo isso os meninos vai criando uma casca também. Então, quando eles transitarem de categoria também, eles não vão sentir tanto. Legal. Então, acho que é um processo, a gente tem que respeitar. Lógico que a gente sabe que o futebol tem algo imediato, sim, mas tem que respeitar esse processo, vai ser importante também. Ontem eu estava conversando com o Zé Mário, e é um negócio até que eu queria que você falasse um pouquinho. Falei, Zé, o 17 perdeu e tal. Ele falou assim, cara, o time está sendo formado. Exatamente. Então assim, chegaram jogadores agora aí no final, vão chegar mais jogadores. E eu falei, Zé, e é a pergunta que eu faço para você. Qual que é a importância dessas 2 semanas? A semana passada sem jogo e essa próxima sem jogo, esse ato de 15 dias, na preparação desses garotos, nessa diferença de 15 dias da estreia para enfrentar o Siderúrgica em casa, qual que é a sua expectativa de entrosamento, de trazer um resultado, de fazer aqui em casa um resultado melhor? Cara, tem 2 semanas cheias de trabalho, né? Algo que a gente sentiu que os meninos precisam um pouco mais de trabalho físico, um trabalho direcionado com a preparação física, que era um departamento que a gente foi atrás. Hoje a gente tem um departamento de inteligência, né? Que é o João, que veio para monitorar, né? Exatamente, para monitorar o individual e o coletivo. Então ontem já passou vídeo do jogo para os garotos também assistirem e entender o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim. E tendo essas 2 semanas cheias, eu acredito que é a oportunidade da evolução deles mesmos. E eles entendendo também o que eles fizeram no jogo. Então, o bate-papo com a comissão técnica e com o pessoal do departamento de análise, a tendência é que tenha essa evolução diária. É um campeonato longo, né, Vilar? Assim, dá tempo de recuperar, dá tempo de evoluir, de corrigir erro, enfim. Mas o mais importante é a preparação, né? Assim, é o desenvolvimento do atleta e também do clube, que é uma novidade para o clube também, a disputa do Sub-15 17. Eu lembro da disputa do Sub-20, parceria com o Ponte Nova, você estava à frente do clube, inclusive. E ainda foi meio feito. Não, totalmente diferente disso aí. Isso é um projeto, né? Existe um projeto. Lá foi feito com o menor recurso possível. Não tem nada a ver uma participação do que foi feito na época, a estrutura que é direcionada aos atletas, assim. Eles têm uma comissão técnica de gestão muito grande. Na nossa época tinha o Eduardo e o Guilherme. 2. Exatamente. Então mas assim, tudo é válido, a experiência é válida, os meninos, né, cresceram, a maioria dos meninos daqui da cidade também. Mas assim, nada a ver, até com a estrutura de campo, que eles treinavam aqui e moravam aqui no centro, então assim, totalmente diferente, mas para mim, pelo menos, eu acho que pro clube foi uma grande experiência em 2018. Mas o campeonato longo, a gente falava, deve terminar em setembro, né? Isso, primeira fase, e é um campeonato difícil, né? Porque uma categoria puxa a outra, né? Então, é uma pontuação geral, o 15 depende do 17, não dá para deixar também os outros saírem tanto, né? Igual o Nacional de Muriaé tá com 6 pontos, né? Então, é difícil, né? É um campeonato que... E classifica quantos? Classificam 4 de cada chave, aí faz o octagonal, sobem 3. Legal. O Aimoré joga no próximo domingo, 15 de junho, às 9 horas da manhã tem o Sub-15. Isso. E às 11 o Sub-17, Aimoré contra Siderúrgica. O clube vai divulgar ao longo dessa semana ainda ingresso, que vai estar disponível, enfim. Mas falando sobre esse desenvolvimento ainda, foi até um papo que eu tive com o presidente do clube, e uma das ideias, estratégias do marketing do clube é exatamente focar no desenvolvimento. Então, assim, os jogos não serão... A gente não vai postar nem resultado de jogo, ganhando ou perdendo. A ideia é divulgar, assim, obviamente, quando o jogo é em casa, a gente conta com o apoio da torcida, enfim, prestigiar esses meninos que estão lá,
mas o foco é realmente no desenvolvimento dos atletas, e acho que esse é um caminho que o Aimorés faz pensando no futuro. Sem dúvida. Às vezes o colocar o resultado, muitas vezes eu não sei se os atletas estão preparados emocionalmente para receber determinadas críticas. Exatamente. São pesadas. Tem críticas que vêm assim para atletas profissionais que já estão mais acostumados. E às vezes um menino de 14 anos receber uma crítica numa rede social, a gente não sabe como que vai lidar. Então tem que preparar melhor a cabeça deles. E é um papel do clube também proteger esses atletas, né? Assim, porque como a gente está pensando no ativo do clube, que é o desenvolvimento desses atletas, prepará-los para poder receber críticas no futuro é melhor do que jogar eles na boca do vulcão, né? Isso acontece, eu lembro de outro dia o Vasco transmitindo um campeonato sub-15 ou sub-13, e gente criticando nas redes sociais, por exemplo, o tipo de coisa que o Aimorés não vai nem transmitir os jogos, para também não expor isso, mas obviamente vai ter ingresso disponível para quem quiser acompanhar os jogos lá da base. E o treinamento diário, tudo parte diária, a preparação é a mesma, né? Porque apesar de ser um campeonato longo, né? Exatamente, igualzinho profissional, treino aí segunda a sexta, normalmente os jogos final de semana, continua tudo da mesma forma. Ô Vilar, pra gente, um assunto que eu obviamente não posso deixar de falar, que foi as duas campanhas que você participou do futebol profissional do Aimorés. A primeira com muito sucesso, subindo, conquistando o vice-campeonato em 2024, e obviamente o descenso esse ano, 2025, quando a gente também foi rebaixado em 9º lugar. O que 11º. Perfeito, 11º, são 12. Quem foi a culpa, Vilar? Pergunta difícil, hein? Não tem uma mais tranquila aí? Eu não ia falar dessa forma, mas. Não, tá zoando. O Vilar continua aí, certamente não foi dele. A galera saiu aí. Cara, eu acho que apesar do resultado. A minha pergunta era mais para aprendizado, tá, Vilar? Só pra... Mas eu acho que apesar do resultado, o clube cresceu muito, né, cara? Sem dúvida. O clube cresceu muito. E os jogos em si, a gente fez um jogo de igual contra um América de Série B. A gente fez um jogo que contra o Atlético. Um jogo gigante em casa aqui contra o Atlético. Eu acho que é difícil. Futebol, né? E aí eu não vou falar com brincadeira. Se você perguntar pra mim assim, de quem foi a culpa, parece até sacanagem. Eu vou botar que foi do azar, cara. Um azar terrível. Porque se você pegar o Aimorés fez 8 jogos no campeonato, né? Se você falar que nós não jogamos com o Cruzeiro, então esquece. Nós não tomamos gol e nem perdemos pro Atlético, nós não tomamos gol e nem perdemos pro América. Nós ganhamos do Atlético, que é Série B. Não tomamos gol. Não tomamos gol também. Aí você fala assim, esse time vai cair? Esse time que eu acabei de falar, ele não cai. Não cai. Ele não cai. Só que assim, cara, aquele golzinho de empate do Uberlândia aqui, o time bem, fez 1-0 no início do jogo. Do Vila Nova lá. Do Tom Benz. Tom Benz, Vila Nova, não, Tom Benz, não foi Vila Nova. Eu tava lá. 48 Aquilo é um azar terrível, um chute, a bola desviou 2 vezes, assim. O jogo com o América, o Democrata, cara tivemos uma falta, aquela falta poderia ter entrado. Faltazinha no final do jogo, o cara pegou. Poderia entrar, cara. Faz 1-0 no América e ganha o jogo. Quem caiu? Caiu nada. Então, assim, eu acho que o Aimorés cresceu muito. Pra mim, eu vivi 8 jogos. Eu acho que eu fui em 7. Pra mim foi espetacular. Eu não tenho, assim... Eu queria viver isso de perto, eu consegui. O Aimorés na primeira divisão. Eu fiquei muito chateado com o rebaixamento. Muito chateado. Porque eu acho que o clube, as pessoas que fazem o clube aqui não mereciam isso. Sim. Porque aqui é combinado, é pago, é certinho. O clube teve estrutura. E no momento de transição do clube estrutural, né? Assim, foi tudo feito muito rápido. Às pressas, velho. Porque você nós bota um campo. Conseguimos acesso, se não me engano, em agosto. E você tinha... Final de julho. E você não tinha campo pra jogar. Não tinha um estádio pra jogar a primeira divisão. Então, nem era sua propriedade. Você tem que fazer um negócio. Depois do negócio feito, você arruma o campo, assim, tudo. Aprova o campo, tanto que na semana da estreia contra o Atlético Mineiro, que foi aprovado na Federação Mineira, enfim. Eu confesso também que foi muito dolorido o rebaixamento, porque a gente queria ver um planejamento melhor. Tipo assim, agora nós temos tempo, a gente sabe onde vai jogar, podemos programar. Mas obviamente também que o Aimorés chega no módulo 2 do próximo ano com outra cara, tamanho, né? Assim. Outro tamanho,
talvez com uma responsabilidade maior, né? Vindo aí de uma primeira divisão, acredito que a gente vem assim com mais uma responsabilidade. Mais caixa. E experiência também, né? Exatamente. Mas não foi fácil não, mas voltar pra uma dor, mas vai dar tudo certo. Bibelisca lá em cima de novo. Vilar, quero agradecer demais sua participação aqui, cara, você ter aceitado o nosso convite. Era um desejo antigo nosso contar essa história sua também, dessa carreira de mais de 200 jogos aqui, mais de 20 e poucos clubes. A Nívia falou que era mais de 20 clubes só quando ela te conhece. Ela tá falando. Então, muito obrigado e desejo muito sucesso, principalmente à frente do Aimorés também e na sua carreira independente de estar aqui em Ubá com a gente. Eu tenho certeza que você tem muito caminho pela frente aí. E parabéns pelo trabalho até aqui, pela carreira e sucesso, cara. Muito obrigado, Fabiano, Mário. Obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer participar. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Arena Líder, não sai daí. Na hora de escolher seu próximo carro, exija o máximo. AD Astra Motors. Aqui você encontra modelos premium com alta qualidade e procedência. Para quem valoriza requinte, bom gosto e atendimento diferenciado, o destino é um só. Avenida dos Ex-Combatentes, 2560, bairro Santa Luzia, em Ubá. Confira tudo pelo site adastramotors.com.br ou pelo WhatsApp 998942580. AD Astra Motors. Seu novo carro está aqui. Prepare os ouvidos e liberte a sua alma. No sábado, 14 de junho, o Bodega Bar vai tremer com o circuito Delano Rock Festival. Serão 12 bandas, 40 músicos e muito rock ao vivo a partir das 3 horas da tarde. Prepare-se para curtir 3 Inversos, Trinity, Banda de Garagem, James King, Ambrosius, Verbase, Old Dogs, General Hook, Atitude Rock, Riverside, Overdrive e Encontro de Músicos. Garanta seu ingresso agora pelo WhatsApp 3298818221. Delano Rock Festival, o rock vive aqui. Atenção, galera que vive acelerada! Tá na hora de dar aquele trato na sua máquina. Vem pra Renan Motos. Mecânica de ponta, peças para todas as marcas e revisão geral com garantia de satisfação. Quer serviço rápido e especializado? Então é aqui, Avenida Beira Rio, 1615, pertinho da Ponte da Bandeira em Ubá. Liga ou manda um zap 32984459835. Segue a gente também no Insta, @MotosRenan. A Esporte Legal não é apenas uma loja, é uma comunidade dedicada a promover um estilo de vida ativo e saudável. Somos a escolha confiável para os apaixonados por esporte que buscam o melhor em qualidade e variedade. Imagine um lugar onde as principais marcas de esporte se encontram, oferecendo mais de 20 mil itens para atender a todas as suas necessidades esportivas. Na Esporte Legal, esse lugar é realidade. Então, se você procura mais do que uma simples compra, se procura uma experiência onde o esporte encontra paixão e a qualidade encontra a comunidade, a Esporte Legal é o seu destino. Junte-se à comunidade Esporte Legal, onde cada compra é uma escolha pelo melhor, uma celebração do esporte e uma conexão duradoura. Esporte Legal, aqui a gente joga junto. Torcedor de verdade, mas com estilo de sobra? Então você precisa conhecer a Time FC. Aqui tem camisas casuais 100% algodão, com estampas exclusivas do Flamengo, Botafogo, Galo, Fluminense, Aimorés, Industrial e muito mais. E não para por aí, tem moletons para encarar o frio, regatas para curtir o verão, croppeds e até camisetas infantis para deixar a molecada na moda. Perfeitas para ir ao estádio, ao bar ou até para aquele primeiro encontro. O quê? Relaxa, com a Time FC você tá sempre jogando bonito. Acesse timefc.com.br e garanta a sua. É prático, rápido e tudo isso com a qualidade reserva. Siga também nas redes sociais, @usetimefc. Time FC, sua paixão, nossa inspiração.
Muito bem, senhoras e senhores, de volta com a Arena Líder aqui na Líder FM. Antes da gente passar para o próximo assunto dessa noite, quero dar uma dica. No próximo sábado, 15 de junho, o Mangueiras Country Club será palco da 4ª edição do Genesis Fight Champion, lá do meu amigo Éder Bambu, sempre fazendo, sempre produzindo e promovendo grandes eventos de artes marciais. Esse evento vai reunir atletas de artes marciais em um espetáculo de lutas com estrutura profissional e presença confirmada ainda do lutador do UFC, André Muniz, sergipano, nesse sábado aqui em Ubá. O início está previsto para 9 horas da manhã. O evento é dividido em 2 momentos: o card amador, que vai até às 6 horas da tarde, e o profissional, que começa às 7 horas da noite e termina lá pela meia-noite. Os combates são em modalidades como MMA, Muay Thai, boxe, Nogi e K1. Deve falar K1 mesmo. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Academia Bambu Fight, que fica ali na Ângelo Barleta 307, e também no Khabib Esfirra, ali no calçadão do deputado Ibrahim Jacó, no centro de Ubá, ali no meio ali. Vale a pena, tá? Também haverá venda de ingressos no local. Mais informações, ficou com dúvida, quer saber o que vai acontecer lá, como é que chega, se pode entrar menor, certamente pode, porque tem lutas, inclusive, de muitos alunos lá. WhatsApp 999-255961 e também nas redes sociais, pelo perfil oficial do evento no Instagram, o @Genesis_Fight_Champion. Genesis Fight Champion, nesse sábado, 15 de junho. Quero parabenizar desde já toda a organização, em especial meu amigo Éder Bambu. E olha só, na última segunda-feira, 2 de junho, aconteceu nas sedes da Conmebol e CBF os sorteios das oitavas da Libertadores Sul-Americana e aqui no Brasil da Copa do Brasil. E naquele dia eu bati um papo com o Rafael Vidigal, o Luiz Delano e também o Grafite, analisando os sorteios, os adversários dos clubes que nos interessam. Estou falando de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Atlético. Quis saber quem se deu bem, quem se deu mal, e é essa análise que você vai conferir agora. Olha só, a CBF definiu em sorteio na segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas de 30 de julho e também de 6 de agosto. E depois das oitavas tem um novo sorteio que define as quartas. Aí já vai com o chaveamento tudo, né? Quem vai cruzar com depois, quem. Depois, né? Nas quartas. Sim. Os confrontos ficaram decididos. O primeiro que eu falar faz o segundo jogo em casa. Então, na verdade, Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Paranaense decide em casa. Atlético Mineiro e Flamengo, o Galo decide em casa. E aí, Atlético Mineiro e Flamengo? Foi pior. Foi ruim, Rafael. Assim, pior, né? Fabiano, que negócio. É ruim. Tô fudido, velho. A gente não tem nada a perder. Vai ser Flamengo assim, você brigando com um idoso de 90 anos, sabe? Você só tem a perder. O cara falou o negócio desse do sorteio do Fluminense na Sul-Americana, que também não deu sorte. Pegou assim, tem muito time vagabundo. Você vai pegar o América de Cali, que é o líder na Colômbia, cara, ou o Bahia. Mas é melhor assim, cara, fala. Porque se você for eliminar, você já libera o calendário. Senão você já elimina o cara pra tentar o título. Não, mas assim, eu acho que o Flamengo também pegou rabo, cara. Não é assim, é clássico, eu acho que é típico de jogo que o Grafite, fica quieto aí, Grafite. Tá jogando tênis de mesa, Grafite? Opa! Quebrando tudo. É a ratoeira que tá funcionando aí. Eu acho que eu tava tentando acender a luz aqui pra melhorar. Não, apaga. Não tem blackout, não? Eu vou colocar um filtro aqui de ursinho. Desculpa, continua. Então, porque eu acho assim, eu acho que os dois times pegaram. Vai ser um jogo muito difícil e é nessa hora aí que quando você tá na baixa, é um clássico, você acaba se motivando pra esse jogo, até a torcida se motiva, porque realmente o Galo não decidindo em casa é uma boa. Cara, o Galo não tá fazendo um bom campeonato brasileiro, cara, mas tá lá. Ele tá a 7 pontos, cara, depois de 11 rodadas, 7 pontos é muito pouco. Assim, pelo futebol que o Galo tá jogando, eu imaginava estar aí com 11, 12 pontos e tá assim, tava bom. É o caso do Fluminense. O Fluminense também não tá jogando nada, velho. Arrancou uma vitória contra o Inter. Espetacular. O Galo, cara, conseguiu ganhar. O pessoal do grupo tava falando assim, pô, aí eu só desconto o empate contra o Vitória e o empate ao último minuto contra o Mirassol, que o Galo tava ganhando fora de casa. Falei assim, cara, mas se a gente parasse pra pensar no começo do campeonato, a gente com certeza ia dar 0 ou 1 ponto contra o Juventude e contra o Ceará. E o Galo ganhou, cara. Certamente. O Galo ganhou assim, jogando mal, péssimo, cara. O Rafa, esse negócio do Fluminense. Contra o Juventude, o Galo jogou muito bem. E ganhou de
pouco. Era pra ter ganho pelo menos uns 3-0. Esse negócio do Fluminense, pra mim, o Fabiano e o Mano Henrique, eles ficam enganando a gente, falando que o Fluminense tá mal. Pra gente ir mal no bolão. Então eles ficam aqui chorando, não piscadinho pro outro, eu vou reparar. Mas o Fluminense é horroroso, o Fluminense é muito ruim. E o Fluminense só ganha. Fabiano, 2-1 Inter no bolão. Botei eu. Então eu tô falando errado aqui. Porque não é possível ficar pensando. Não, Nuno. O Fluminense só ganha e o Fabiano e o Mano Henrique estão desesperados. Não, só pessimista que você vai falar assim. 1-0 Inter. Nenhum tricolor apostou no Fluminense. Não, eles ficam assim. Só o Matheus Górica apostou. Não, o Fluminense tá muito mal. Nossa, péssimo. Esse treinador muito ruim. Aí terça-feira, quarta-feira, onde você vai? Não vou no jogo do Fluminense no Maracanã. Você vai fazer o que lá? Não tá casando isso não. A conta não tá fechando, não. Cara, isso foi uma discussão que teve hoje no Seleção Sport TV falando sobre qualidade do jogo. Que no Brasil, a gente não exige muito qualidade do jogo. Mas que na Europa. Que na Europa eles exigem muito. Por quê? Porque você vende o Campeonato Europeu pra gente que não é torcedor do time, né? A gente vê o jogo do nosso time, independente do time jogar bem ou não, assim. Eu vou lá ver o Fluminense jogando por resultado, por 1-0, por bola. Agora eu não vou ver um jogo do Real Madrid. Por uma bola, né? Por uma bola, né? O Fluminense, o Galo, joga por uma bola. Então o Liverpool jogando, eu quero que jogue bonito, pô. Não é meu time, eu quero que jogue, eu quero ver um jogo bonito. Então, sim, assim, no dos outros é não top, vou ligar o campeonato inglês se for aquele campeonato inglês de 1980, né? Assim, aquele que com a lama, com bola na área. E esse lance de sorteio, a gente tá aprendendo que aquela frase é muito mentirosa. Fala assim: time bom não campeão não escolhe adversário. Escolhe. Eu tô maravilhado com o Vasco ter pego CRB ou CSA, um dos dois. CSA. Era muito melhor que ter pego Flamengo, Galo, Fluminense, Corinthians, a Palmeiras. A probabilidade agora do Vasco passar é enorme. É enorme. Eu concordo, assim, se tiver preferência, eu prefiro pegar um time... Claro, mais fácil, é muito melhor, fácil. gente. O CSA tá na terceira divisão, né? Terceira divisão. Terceira divisão. Eu acho que são dois da terceira divisão. Eu acho que é o Retrô, né? E o Retrô é da quarta ou da terceira? Não, acho que é da terceira também. Então, assim, é muito melhor. Preferência mas, cara, sorteio que negócio. Não dá pra escolher, não é sorteado, cara. Então, eu tô muito melhor. Não, então esse negócio de não escolhe adversário, escolhe. Deixa eu dar os boas-vindas pro Grafite aqui, que já chegou fazendo barulho, quebrando tudo. Seja bem-vindo, Grafite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Rafael. Boa noite, Delano. Boa noite, ouvintes. Não, eu quebrei tudo, foi sem querer. Eu queria acender uma luz aqui que tava muito escuro. Aí eu fui... Pra vocês verem meu rosto melhor aí. Ó, sempre uma coisa muito boa, né? Mas muito bom estar aqui mais uma vez e tô a caminho, Fabiano, do Mundial, hein? Tá, né? Imagina, você esteja na Guatemala nesse momento, se for igual... Tá em Resende, Eu saio... Não, aqui é perto isso aí. Se olhar no mapa é Ipatinga, Governador Valadares, depois Depois é o mundo. Tem... Você pegar a direita é Texas, você pegar pro outro lado é Novo México já, depois de Valadares. Loucura, né, cara? Tudo bom, Grafite? Tudo bem. Teve show esse final de semana ou não? Oi? Teve show nesse final de semana? Não, na quinta. Quinta eu fui em BH, eu tô indo lá em BH com frequência. Você fez aquele sketch que eu te falei da Débora Seco ou não, o Grafite? Não fiz. Você não pode perder aquilo, não. Fiquei com um pouco medo de ser cancelado, né, Delano? Não vai ser cancelado. Ela não se cancela. Ela mostra o tempo dele. Ela pede. Dê o que ela quer, Grafite. Entendeu? Faz o negócio que eu te falei, você vai fazer muito sucesso. Eu ainda sou muito bonzinho fazendo comédia. Tem que ficar mais malvado. O Grafite, a gente falava aqui sobre os confrontos dos sorteios da Copa do Brasil. Citamos já Atlético Paranaense e São Paulo. Atlético Paranaense decidindo em casa. Um bom adversário pro São Paulo, né? Eu gostaria de pegar o Atlético Paranaense nesse momento. O Galo é pesado, né, Fabiano? Mas o time é ruim, tá mal, né? Até parece que tá mal. Mas, assim, dentre tinha muita gente mais difícil pro São Paulo pegar. Não pegou gente difícil. O Galo pegou o Flamengo. Agora o Bahia se deu bem, né? Pegou o Retrô, né? Em Pernambuco. Decidindo em casa o Retrô. Não, eu acho que o Bahia leva tranquilo. O Retrô é perigoso. O Felipe tivesse aqui. Não, o Retrô tirou Fortaleza, cara. Tudo bem. Foi isso? O Fortaleza tá uma draga, deve perder do Vasco de 3-0. É verdade. Ontem perdeu mais de 5. O Fluminense pegou o Inter. O Fluminense decide em casa. O Inter também, você vai pegar o Flamengo na Libertadores. Desse Inter, hein? Tá cara, tem uma coisa muito interessante. Você já percebeu que sempre num sorteio aí de Copa do Brasil de oitavas ou quarta, sempre assim, você vai ver assim, eles vão jogar no dia 27, no dia 10 e no dia 17. Aí no dia 14 eles jogam de novo pelo Brasileiro. O Galo vai acontecer isso com o Flamengo. Se o Fluminense... Vão jogar 3 jogos direto. Isso acontece direto, cara.
Se o Fluminense pegasse o Bahia na Copa do Brasil, enfrentaria o Bahia no Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, um atrás do outro. Olha só. Nossa, ia ser legal demais. Agora o Fluminense tá fazendo um clássico Inter, hein? Loucura, porque... Semifinal ano passado de Libertadores. Aí eles iam ter que cancelar um jogo do Campeonato Brasileiro que seria deles mesmo, né? Podia falar assim, vale pelos dois. Vale. O que vocês acham? Vocês eliminam 180 minutos aqui. Toma 15 minutos de água ali e volta. Numa dessa, pega um campo neutro e fica lá todos os dias pra não precisar viajar, joga no Amazonas, vai pra... Não, mas eles não vão topar, não. Para ali em Salvador, que fica bom pra todo mundo ali. Bahia, né? Eu tava falando de Fortaleza. No Espírito Santo, tá bom pros dois. Verdade, justo. Cariacica. Exatamente, Cariacica. E na Copa do Brasil a gente correu o risco de ter um clássico alagoano, né? O CRB também tá nessa fase, nas oitavas de final, e acabou pegando o Cruzeiro também, uma boa pro Cruzeiro, né? Que tá numa fase muito boa. Até no sorteio tá dando sorte, né? É impressionante. Imagina o CSA e CRI. Seria muito legal, né, cara? Ia ser legal. Isso é mais legal que você ter a chance de pegá-los na próxima fase. Nas quartas de final de Copa do Brasil. O Vasco pegou o CSA, Delano. Então, eu fiquei sabendo hoje, o João Paulo Condé sabe tudo, né? Ele é um mestre. Que o presidente atual da CBF é vascaíno. Então teve treta aí também. O de Roraima? O de Roraima é vascaíno. Sabe Michaldi? É, vascaíno. Então acho que tem uma ajudinha ali, Rafael. Tem. E a gente deu muita sorte. O Vasco não tava acostumado com essa sorte. Não tava não. Mas então, olha só, o CSA, eu lembro do CSA com o Vasco na Série B, é um time difícil pro Vasco, hein? Qualquer time é difícil pro Vasco. O último confronto equilibradíssimo. É menos difícil. O último confronto CSA versus Diniz no Rio foi 1-0 CSA, que eu lembro muito bem. Vamos parar de gorar, gente. Tô olhando aqui, ó. CSA tirou o Grêmio. CSA tem 4 vitórias do Vasco, 4 vitórias do CSA. Mas Vasco é mentiroso, Grafite. Equilibradíssimo. Você é mentiroso, Grafite. Lembrando que o CSA é o clássico do time, assim, do Zezé, né, Zezé? Eu não vou perder pro CSA. Thiago Reis. Foi CSA, né? Fala Zezé. Fala Zezé. Mas, Fabiano, descobre o que significa CSA e CRB, só de curiosidade. O Mário Henrique saberia agora. Mário Henrique falou uma vez pra gente. Clube de Regatas Brasil, eu acho que é um negócio assim. É isso mesmo. É isso mesmo. E o CSA, Centro Esportivo Alagoano. Tá. Clube de futebol. Beleza, não, mas o sorteio pro Vasco foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. E teve clássico. Teve Corinthians e Palmeiras sorteados juntos. Esse aí vai dar treta, que vai ter 8 expulsos no total, no agregado dos jogos. No segundo jogo, né? Eu achei que ia dar Fla-Flu, pra te falar a verdade. Sempre dá também Fla-Flu. Podia ser Galo e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. Não, e Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo e Palmeiras e Corinthians. Ou Palmeiras e São Paulo. CSA e CRB. CSA e CRB. Isso aí. E o último confronto foi Bragantino e Botafogo. Esse aí, o Botafogo deu uma azazinha aí, né? Eu também acho que não é. Esse daí é um confronto muito difícil, cara. Difícil. O Bragantino tá muito bem, cara. Muito bem. Em casa, né? Esse Seabra aí, o Fernando Seabra tá fazendo um trabalho top lá. Muito bom. Tá achando um jogador muito. Esse John, acho que veio do Palmeiras, né? Cara, o cara tá jogando bom muita jogador. bola. Não, Isidro Pita fez um golaço ontem. Não, nossa. E engraçado, né? Porque ano passado eles jogaram até a última rodada pra não cair. Assim, tinha enorme chance de ser rebaixado e ganhou do Atlético Paranaense lá na Baixada, cara. Na Arena da Baixada. Tanto que muitos de nós apostamos no Bragantino rebaixado esse Exatamente. ano. Exatamente. Legal, porque não mudou muito, não, cara. Não foi mal no Paulista. Assim, foi muito mal no Campeonato Paulista. Então, assim, impressiona. Futebol é futebol, não tem jeito. Lembrando que Bragança Paulista é a terra da linguiça e o treinador é o Seabra. É uma grande piada essa. É verdade, tem tudo a ver, ué. Excelente piada. Pode até haver aí um sucesso do Bragantino com isso, né? Isso, uniu. Faz todo sentido, Delano. Se o Botafogo passar o Bragantino, ele é campeão da Copa do Brasil. Qual que é a relação? A gente tem essa teoria, ó, porque em 92, quando ganhou a Comebol, a gente ganhou do Bragantino e foi campeão inédito da Comebol, né? Aí, ano passado, campeão inédito da Libertadores, eliminamos o Bragantino, então é isso. Eliminou o Bragantino. Minha câmera ficou roxa. Que isso, cara? Do nada. Começa a falar mentira, até a câmera cai, cara. Você é mentiroso. Não, ninguém aceita isso fácil, não. Mas assim, os confrontos, além do Palmeiras e Corinthians, o resto foi tudo... Fluminense passa, né, Fabiano? Cara, assim, hoje... Ganhou de 2-0 lá ontem. Eu sei, Dana, mas hoje talvez passar. A gente não sabe o que vai estar daqui a um mês.
Tipo, igual o Flamengo. Tem que torcer pro Roger Machado estar ainda no Inter, né? Porque aí a chance aumenta de passar o Fluminense. O Inter pegou também o Flamengo na Libertadores. Você vê o azar do Inter, sai em primeiro, pega o Flamengo, um grupo que tinha Atlético Nacional, Nacional, Bahia, e pega o Flamengo segundo colocado do seu grupo. É muito azar. Vamos falar exatamente do sorteio da Libertadores. Eu tava falando desse confronto Inter e Flamengo, e ao longo da transmissão do chaveamento da Libertadores, o Fabiano Baldassi, que é um conhecido influencer do Internacional, participava de um programa com gremistas, não sei o quê, e nervoso, na hora que saiu, e ele falando sobre, no Sul tá falando muito que o Inter tá escolhendo o jogo, que não joga, no jogo que jogar contra o Fluminense, que jogou bem contra o Nacional, o Atlético Nacional, ganhou do Bahia de virada. É papo furado. E ele defendia essa tese que pode pegar o Flamengo a qualquer momento. Quer ver? Dá uma olhada. Eu sei que o potencial do Internacional é para disputar os títulos. O amigo fala que não tem condição de pegar o Flamengo e o Palmeiras. Gostaria de lembrar, talvez o amigo tenha esquecido, o Inter já pegou o Flamengo e o Palmeiras. O Inter já pegou. Vocês viram os jogos? Vocês viram os jogos? Não, também. O que mais. Vou botar um asterisco. Não é, Meneghetti. É que tu tá dizendo que o Inter não tem condições de pegar o Flamengo e o Palmeiras. Atenção. Sorteio da Libertadores de andamento, Inter e Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco o time do Inter. A sequência. Primeiro jogo no Maracanã. Não, cara, muito bom. Na hora. Flamengo é pedreiro demais, né? Muito azar. Você saiu primeiro, conseguiu um grupo difícil, sair em primeiro e pegar o Flamengo. Ele tá parecendo o Frei José ali, você viu? Aquele negócio? Grande Frei José. Crianças. Além de Flamengo Internacional, tem Atlético Nacional em São Paulo. São Paulo se deu bem nessa. Sei não, cara. São Paulo foi melhor na primeira fase? Sabe qual é o problema? Não, Sabe qual é o segundo problema? melhor, só atrás do Palmeiras. Fabiano, sabe o que acontece? Eu acho que assim, antigamente tinha essa questão de o fator casa no segundo jogo. Hoje, cara, pro São Paulo tomar 2-3-0 do Atlético Nacional lá na Colômbia, cara, pouco custa. Concordo. E não reverte, reverte. Entendeu? Então assim... O Galo decidiu no final do Copa do Brasil ano passado, não conseguiu reverter contra o Flamengo. Não, cara, assim, difícil. É muito difícil. Não, você pega igual o caso do Flamengo e Inter. O Flamengo faz 2-0 no Inter, o Inter tem que sair pra jogar, acabou, cara. Não, exatamente. Por mais que não tenha aquele mais critério mesmo, 1-0, ficou 2-1, quem passou por 1-0 classifica, porque ter feito o gol fora de casa. Não tem mais isso na Libertadores, vai pros pênaltis. Felizmente, né? Mas assim, mesmo assim, cara, eu acho... Eu não acho mais... Eu já fui mais a favor de jogar o segundo jogo em casa. Hoje eu não tenho muito mais essa questão não, viu? Eu acho que tô preferindo jogar o primeiro jogo dentro de casa do que o segundo. Depende da situação. Porque, olha só, o São Paulo também tem as mesmas condições do Atlético Nacional. Eu acho que o primeiro jogo aí vai ser o decisivo e eu acho que o Atlético Nacional tem a vantagem por fazer o primeiro jogo em casa. O Fluminense 23 só pegou o Argentino Júnior nas oitavas, o segundo jogo em casa. O resto... Contra o Olímpia foi fora, o Inter foi fora. O Inter fora e depois o Boca em casa. Eu acho que o Galo fez na Libertadores, ele pegou o Fluminense no segundo jogo e o River ele pegou em casa. Já fez 3-0, cara. Exatamente. Assim, é lógico, cara. Fez 5-0 no Penharol e foi com as reservas. Loucura. Passou pertinho lá, hein, Flit? Não tem essa questão. Eu não tenho mais essa preferência de pegar o primeiro jogo, fazer o primeiro jogo ou o segundo. Eu acho que o São Paulo saiu prejudicado porque vai jogar o segundo jogo em casa. Pra você ver, eu acho que vai passar o Atlético Nacional. O Fortaleza pegou o Vélez. O Fortaleza foi o segundo, cambaleando foi o segundo ali, pegou o Vélez, que foi o primeiro. Um bom confronto pro Fortaleza, dá pra passar. E o Botafogo tá tirando o craque do Vélez. O Montoro. Eu não acho não, cara. A gente vê o que o Fortaleza tá fazendo no Campeonato Brasileiro, e isso aí já refletiu pra Copa do Brasil. Não fez, ele tomou 3-0 do Racing. Ele ganhou do Racing fora? Não sei. Não, ele ganhou do Colo-Colo naquele jogo. Não, ele passou, né? Foi WO, ele ganhou os pontos, eles nem jogaram, né? Não teve, acho que começou o jogo, perdeu, né? Fora pro Racing 1-0. Perdeu? E mesmo assim classificou? Classificou. Pra mim ele tinha que ganhar do Racing, mas assim... O Colo-Colo ganhou o último jogo do time que podia passar ele. Tá. Bucaramanga, um negócio assim. Atlético Bucaramanga. O Galo vai pegar esse Bucaramanga no playoff da Sul-Americana. Mas eu acho que o Fortaleza não passa, não.
Eu acho que hoje Fortaleza tá mal. Assim, daqui a um mês a gente não sabe, né? E assim, o cargo do Vojvoda é impressionante. Como é firme no cargo, rapaz. Mas assim, ele tá levando goleada de geral aí. Mas é impressionante que do mesmo jeito que a gente fala assim, pô, agora ele vai cair. Do nada ele ganha 3, 4 jogos, cara. Parece que ele tá perdendo o elenco, de repente... Se mantém no cargo lá. Sim, são coisas do futebol mesmo, né? Falando que teve Flamengo e Inter, já sorteado, Palmeiras, a melhor equipe da 100%, né, da primeira fase, pegou o Universitário do Peru, se deu bem, Palmeiras. Não, isso aí podemos garanti-lo nas quartas de final. Isso deu bem. Apesar do Abel Ferreira agora que resolveu brigar com o cinegrafista, né? Eu vi, ele deu um encontrãozinho, né? Pitizinho do caramba, né? Ele tá muito chato, cara. Muito chato. É muito... quando perde, um chororô, cara. Reclamando de fica uma entrevista chata, né, cara? Ele bate no entrevistado, bate no cinegrafista, bate no repórter, bate em todo mundo, cara. Ele se mantém com esse nível de admiração, porque os resultados dele são impecáveis, né? Se na hora que ele começar a perder uma atrás da outra, ele não tem nada pra segurar. Mas o resultado dele nos últimos... assim, são bons, mas pelo que ele vinha fazendo, ele já não ganha o título tem quanto tempo? 2 anos. Então. Não, eu sei, mas... O Vasco mulher tem 20. Assim, então, fazer o quê? Não, mas mas ele acostumou o torcedor palmeirense mal, né? Vamos dizer assim. Porque perdeu pro Corinthians, ele perdeu o Campeonato Brasileiro agora na última rodada, pra eles tá em crise. É igual o Felipe. Tem uma estatística aí que não sei se é verdadeira também, às vezes a gente tem que acreditar em coisa de internet ou não, mas que nos últimos campeonatos brasileiros aí, ele perde mais do que ganha dos times que estão no G6, quando ele pega os times do G6. Mas o Grafite, quem ganha o Campeonato Brasileiro é quem não perde ponto pros de baixo, entendeu? Os de cima ele pode até perder. O problema é quando chega contra o Miraz. Exatamente, ele vai lá e ganha tanto no Barradão quanto no Aliança, entendeu? Por isso que ele... os 5 primeiros é aquele que você fala assim, o que eu vier aqui é bônus pra pontuação. O Guardiola fala muito isso também. O River Plate pegou o Libertad do Paraguai, o Estudiantes, que saiu do grupo do... Estudiantes estava no grupo do Botafogo. Botafogo. Primeiro do grupo do Botafogo pegou o Cerro Porteño também. Um bom Estudiantes é bem ruim. Pois é. Eles falavam que o melhor do grupo do Botafogo era a Universidade, né? Também não era isso tudo, não. Então, o Botafogo jogou bem, assim, bem mal contra eles lá e quase ganhou ainda. Perdeu, mas quase ganhou. Teve muita chance de ganhar. Tomou um gol. O Racing, que é considerado talvez o melhor futebol da Argentina hoje, né? Vai pegar o Peñarol, e o Botafogo se deu razoavelmente bem se não levar uma carroçada lá em Quito, né, o Grafite? Pegou quem? LDU. A gente tem que fazer o resultado em casa, né? A gente joga o primeiro jogo no Engenhão, então é fazer o resultado aqui. É verdade. E ir pra lá segurar. E diferente da Copa do Brasil, na Libertadores já tá chaveado, né? O Atlético Nacional, o São Paulo e o Atlético Nacional, vencedor desse confronto, vai pegar exatamente Botafogo e LDU numa eventual quarta de final. Do confronto do Palmeiras e Universitário vai pegar River, o Libertad, bom desafio também. Do lado do Flamengo, que é o outro lado aqui... Sempre tem a mamata, aposto. Fortaleza e Vélez pega Racing ou Peñarol, e Flamengo ou Inter vão pegar Estudiantes ou Cerro Porteño. Nossa. Quem passar do Flamengo ou Inter já está na semi. Minha esperança de tirar o Flamengo aqui é o Racing. Só na semifinal. Cara, eu acho que esse jogo contra o Inter aí não vai ser fácil, não, cara. O Inter empatou com o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro esse ano. Né? O time do Inter, cara, é um bom time. É aquele... Tudo pode acontecer. O time do Inter estiver inspirado... Eu acho que o Inter tem que focar na Libertadores, jogar o time Copa do Brasil com os reservas. Esse goleiro do Inter, cara, esse goleiro do Inter é muito ruim, cara. Não duvida não, Fabiano, vai ser isso mesmo. Aí. Não, Copa do Brasil eles não botam reserva. Cadê o uruguaio no... Tá no banco. O Rocher virou banco? Tá no banco. Mas virou banco? É porque ele machucou uma época e o Antony começou a jogar. Nossa. Aí teve boas atuações naquele momento, mas já tem um tempo que tá sendo questionado contra o Botafogo, por exemplo. O Botafogo chutou do meio, passou do meio, que ele chutava no gol, era gol. Assim, mas ele não teve falha nenhum, não. Mas ele teve mais azar. É o chama-gol, né? Exatamente. Mas o do Botafogo, se você olhar bem os gols do Botafogo, foram 3 golaços, né? Mas assim... É o chama-gol, chama-golaço. O Léo Jardim é assim contra o Fluminense. O Fluminense faz golaço no Léo Jardim, que é um goleiraço. Eu lembro do Fred fazendo golaço, o Cano do meio da rua... Agora o Guga do meio da rua também. O Cano do meio da rua, literalmente. Foi no meio de campo, né? De canhota. De canhota de primeira. Chama golaço. Jardim, goleiraço, mas chama golaço.
O último golaço oficial é o Volpe, né? O Volpe ele é impressionante. O cara bateu de calcanhar, a bola foi no ângulo e não consegue pegar. O Grafite desse lado do Botafogo aqui, Atlético Nacional, São Paulo, Botafogo, LDU, Libertad, River, Palmeiras e Universidade. Esse lado é pesado, né, cara? Você Pesadíssimo. Tem São Paulo, Botafogo, River aí. E Palmeiras com condição de chegar numa eventual final de Libertadores. Apesar do São Paulo não ter futebol pra isso, mas também sim. Palmeiras é resultadista, não tem futebol bonito. Mas tem time, né? Tem time. Tem, assim, tem jogadores muito bons individualmente, eles são muito bons, né? O banco ontem do Palmeiras era Vitor Roque e Paulinho, cara. Loucura, né? Você coloca aí 45 milhões de euros estava no banco. Loucura. O Botafogo vai ter que ver também como é que vai voltar depois do Mundial, né? Porque igual o Igor Jesus vai embora, vai a galera embora. O Cuiabá embora. O Jair, que acabou de chegar, o Jair já tá indo embora. Mas conseguiu 200 milhões nele, então... Quer dizer, mas não vai nada pro Botafogo, vai tudo pro Lyon, que diferença que faz? Não, porque a gente tem que resolver a situação lá primeiro, depois... ele vai pro Lyon? Não, ele vai pro Nottingham Forest, mas diz que o Nottingham Forest, o Lyon já é o Nottingham Forest é credor do Lyon, tá devendo. Então já é uma zona. Paga na fonte, né? Podia levar o Jair do Vasco, quem fala, não, é o Jair aqui. Mostra a identidade aí, Jair, então é esse Jair. Entendeu? Né? A torcida do Santos dava 50 pra gente, ficava com 150, seu jogador permaneceria lá. Como é que eu tô bom de negócio? Comecei com o Xaxá hoje, tinha uma aula com ele. Entendeu? Passa pra frente que não é assim, vai lá. Mas acabou sendo uma contratação absolutamente acertada, pelo menos do ponto de vista comercial, né, Grafite? Não, eu não acredito nesse tipo de negociação. Não tem base, assim, não faz sentido o que o Botafogo fez e não faz sentido que o Nottingham Forest tá fazendo, não. Porque, assim, o cara não deu tempo dele mostrar pra que veio, velho. Ele chegou machucado, não foi? Não, ele não. O Jair não, foi o David Ricardo que chegou machucado. Eu tava todo mundo dinâmico, cara. Eu tava vendo Sport TV hoje. Ele já valia muito, o Jair, só que ele tava no Santos. E o time, quando não tem grana, né? Isso aí acontece muito. Que isso, mas o Botafogo pagou quanto pro Santos? O Botafogo pagou 14 milhões de 80. Cara, não tem base. O cara tava jogando Série B, Fabiano. Não tem. Moleque. Você não consegue saber que o cara é bom jogando num nível bem inferior, não. Mas o cara tá jogando bem no Brasil já não é um nível top. Como é que o cara... Ele foi titular até agora na temporada, ele foi o titular do Botafogo, que o Bastos tá machucado, né? E ele foi muito seguro na Libertadores, ele foi muito bem na Libertadores. Mas tá todo mundo dinâmico. Eu já tava vendo Sport TV, o pessoal falando que o Caio Jorge tinha que ser seleção brasileira. Porque ele fez um gol contra o Flamengo, fez um gol... Eu falei, gente, tá tudo muito rápido. O cara... né? Eles falaram isso, tô te falando, ué. O Rizek e aquela lourinha lá, esqueci o nome dela. Felipe Luiz não foi cogitado pra seleção com 20 jogos como treinador profissional? É isso, tá tudo muito dinâmico, tá tudo muito rápido. Eu concordo que nesse caso aí é imediatismo, né? Mas olha só, tá jogando bem 3 partidas, opa! Não é um jogador do Cruzeiro, né? Nem do eixo aqui em São Paulo, que nem a imprensa bate pesada, né? Só que essa situação do Botafogo aí não dá pra saber direito também, porque sai na imprensa assim, Textor tem ótimas relações com o grego, aquele grego que queria comprar o Vasco. É o GG magro. O GG magro. E tipo assim, hoje também saiu que o Danilo, que era ex-volante do Palmeiras, que tava no Nottingham Forest lá, fechou com o Lyon. Então tem uma permutaiada danada. Tá esquisito. Final das contas vai ser elas por elas. O Grafite, eu vou arrumar uma bolsa pra você lá no Ibeu. Você não tá conseguindo falar Nottingham Forest. É a segunda vez que você tá mal. Como é que você vai pro Mundial lá nos Estados Unidos? Você também falar hambúrguer lá nos Estados Unidos. É difícil demais, tem 2 T, Delano. Vou dar uma ligação aqui, eu vou ligar. Você tem que pronunciar os dois. Liga pra Cláudia Cristo agora, arrumar uma bolsa lá, Grafite. Tá bom? Fala aí pra gente. Deixa eu ver. Nottingham Forest. Ai, meu Deus. E o Textor é americano, o Grafite mesmo que deveria saber. Bem lembrado. Exatamente isso. Eu treinei 6 meses pra falar Textor. A Libertadores já tem a final decidida, vai ser em Lima, no Peru. A gente não sabe o estádio ainda, provavelmente é o mesmo estádio onde o Flamengo venceu em 2019. Depende dos finalistas, né? Exatamente. Sempre assim. O Universitário tá tentando a vaga pra jogar em Lima, vai pegar o Palmeiras, ficou difícil. Já na Sul-Americana também teve sorteio de oitavas. Lembrando que a Sul-Americana tem um playoff antes ainda, que todos os times brasileiros, com exceção do Fluminense, irão jogar. A Sul-Americana tem final no dia 22 de novembro. É um absurdo.
fraquíssimo campeonato, assim. Um absurdo que o time brasileiro... E teve o Vitória eliminado, e Cruzeiro teve o Corinthians eliminado e o Cruzeiro foi eliminado com 2 rodadas de antecedência. Foi. Perdeu os 3 primeiros jogos. O Corinthians que veio da Libertadores, né? O Cruzeiro perdeu pra um bando de índio um dia ali, você viu? O Muxuca e Runa. O Muxuca e Runa. Que teve gente que foi deu o bem primeiro também. geral da Sul-Americana, cara. Eu acho que só teve um empate. Eu vi eles comemorando o gol, parecia dança da chuva, grafite. Você jogar na América do Sul contra a Índia é difícil mesmo, só. Não é fácil não. Os playoffs serão nos dias 16 e 23 de julho. Jogam Alianza Lima e Grêmio, o vencedor vai pegar... Aliás, é isso mesmo. Alianza Lima e Grêmio, o vencedor vai pegar a Universidade Católica do Equador, que veio da Libertadores. É isso? É isso, né? O Universidade do Chile vai pegar o Guarani do Paraguai e o vencedor pega o Independente da Argentina. Não se deu bem, não. O Central Córdoba, que estava no grupo do Flamengo, vai enfrentar o Cerro Largo e o vencedor desse confronto enfrenta o Lanús. Bahia e o América de Cali. É um jogo só? Como é que é? 2 jogos. Não, dois jogos? Mata-mata. Do playoff. É uma fase pra chegar nas oitavas, né? Tá, e o pessoal tá esperando lá. Isso. Bahia e o América de Cali serão um dos 2 adversários do Fluminense. O Bolívar da Bolívia, o Palestino do Chile, enfrentam o Cienciano. É fraco o campeonato. Cienciano é horroroso. O Bucaramanga ou o Atlético Mineiro enfrentarão o Godoy Cruz da Argentina. O Independente Del Valle ou o Vasco pegarão quem, Delano? Muxuca e Runa. Muxuca e Runa. Mas o Independente Del Valle é complicado, hein? Se pegar o Muxuca e Runa. O Muxuca, você tá zoando aí? Não, Muxuca e Runa... E o Bulu Bulu ou Once Caldas vai enfrentar o Huracan. É muito índio, gente. Estão queimando a floresta, vocês estão andando pro centro. E esse caminho também já tá, jogar futebol. Já tá decidido, olha só. Do lado do Vasco, que é do lado de... Cadê o Vasco? Tá lá. Tá no lado do Galo. Exatamente. O Vasco, se passar das oitavas, se passar pelo Muxuca e Runa, enfrentaria ou Bulu Bulu, ou Once Caldas, ou Huracan. Etapa aí, ó. E pegaria uma eventual semifinal o Atlético Mineiro, o Bucaramanga, o Godoy Cruz, esse ano. Do lado do Fluminense tá mais difícil. O Fluminense deu bem, 2 jogos a menos, não precisou de playoff, né? Se o Fluminense passar, vai pegar ou Lanús, ou Central Córdoba, ou Cerro Largo. E numa eventual semifinal, Independente, Universidade do Chile, Universidade Católica, Grêmio, Alianza Lima. Não, o Fluminense tá do lado de cá tá mais... Deu azar. O Fluminense não dá sorte, cara. Deu azar. O Bahia ele foi pra Sul-Americana? Foi pro Sul-Americano. Vai pegar o Fluminense pra se passar. Se passar pelo Fluminense. Ah, que merda. Que bom. Que merda. Que merda. Que se matem. Ou o América de Cali, líder do campeonato colombiano. Isso tudo nas mesmas datas, né? Libertadores e Sul-Americana vão bater até a final da Sul-Americana antes, né? Pelo menos isso. Eu acho que é uma semana antes da Copa do Brasil. Pro Galo, na verdade, né? Porque o Galo vai fazer essa rodada extra aí no playoff. Então, se eu não me engano, joga 23... eu acho que é dia 9, 16 de julho. Eu acho que é isso aí. Depois enfrenta o Flamengo dia 23... Ou dia 16 e 23 e pega o Flamengo no dia 30, não é isso? Não, 16 e 23 de julho? Julho. Não, é os playoffs. Os playoffs, isso. E a Copa do Brasil vai pra... Aí você me complicou. Acho que é 36. 30 de julho e 6 de agosto. Isso, exatamente. Então, são 4 semanas seguidas, as 2 do playoff, depois entra as 2 do mata-mata da Copa do Brasil. Libertadores, 13 e 20 de agosto. não. Vidigal tá melhor que o Evernote. Você demorou quanto tempo pra decorar essas datas aí? Não, eu sei, é Libertadores. Mas só que como o Galo pega um playoff, então ele joga tem que jogar, um jogo... Tem que inventar uma data aí pra ele jogar. Não, porque saiu a tabela do GPT, o grafite. O vídeo GPT, sabe? Eu nunca vi isso não. Falou... Impressionante. Também não, mãe. Corrigi, ver aqui, tava certinho. Não, mas é porque eu via a tabela do Galo. Mais data que o Chiquinho, professor de história. Caramba, rapaz, parabéns, tá? É porque saiu a tabela dos jogos do Galo, ficou tudo encavalado aí, e joga com o Flamengo aí, do Campeonato Brasileiro também. Então, agora pergunta aniversário de parente. Não sabe, não. E eu sou bom, cara, de aniversário de parente, viu? Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao final do programa de hoje. Eu sou Fabiano Fusari, com apoio da AD Astra Motos, da Time FC, da Esporte Legal, da Renan Motos. Este foi o Arena Líder. Estaremos de volta na próxima segunda, ao vivo, agora sim, ao vivo aqui na Líder FM. Um abraço, boa noite e até semana que vem. Partiu, bateu, acabou! Acabou!
Você ouviu na Líder FM, Arena Líder. O melhor do esporte na Líder FM. De volta na próxima semana.